Dando início ao programa do Núcleo Comunitário da TVC Rio, canal 6 da NET, a gente tem a satisfação de receber aqui o Rocino Diniz, que é presidente de uma das mais antigas associações que congrega outras associações, portanto é uma federação, que é a FAFERJ. Rocino Diniz, muito obrigado por estar tendo a TV comunitária essa oportunidade de entrevistá-lo. E eu gostaria de já começar a tratar de um assunto que é recente, que é essa questão dos arrastões nas praias e as consequências de impedir que as pessoas possam acessar a praia, etc. Qual é a posição sua como presidente da FAFERJ sobre esses episódios que ocorreram recentemente no Rio? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente poder conversar, dialogar e falar dos problemas que abordam nossa cidade maravilhosa, né? Isso é complicado. O que foi visto pela televisão, pela imagem da televisão, foi um problema sério, é complicado. Mas nós não podemos também aqui dizer que nem o secretário de Segurança diz que o povo é vândalo, que o povo tem que ser mesmo revistado dentro do ônibus, botado do ônibus para fora. Isso aí eu não concordo. Eu não concordo. A gente não pode pagar por meia dúzia, entendeu? O povo não pode pagar por meia dúzia de vândalo. Que se existir os vândalos, existe, mas são meia dúzias. São apontoados, que nem a prefeitura mesmo disse que tem uma lista. Já sabia quem era. O secretário, o vice-prefeito, o secretário, Adilson Pires, ele colocou e disse que ele já tinha uma lista e já sabia quem era esse jovem. Então, quer dizer, é pontuado, entendeu? Então, não é o povo. Não é o povo não pode pagar o pato. Que nem a favela. A favela paga o pato nesse governo e tudo. Esse governo, esses gestores que está aí desse estado, que são o nosso governo, eles dizem que a favela é fábrica de violência. Que nem o governador passado disse que a mulher de favela era fábrica de vagabundo. Como ele disse também que o bombeiro era vândalo, né? Como ele disse também que o médico era preguiçoso. Como ele disse também que um tiro em Copacabana era diferente de um tiro na Coreia. Então, quer dizer, só criminalizando o povo favelado, entende? Mas eles esquecem que favelado e que não cumpre o dever é o próprio governo, né? São esses gestores que estão aí. Por que eu estou te dizendo isso? Porque no artigo 5º da Constituinte diz que é dever de Estado da educação, né? Moradia, emprego. A gente temos isso? Nós temos emprego? Nós temos educação? Nós temos moradia? Não temos nada disso. O que você vê aí é um gestor, um monte de gestor corrupto, que a gente está vendo aí, que é uma vergonha o nosso Estado ter tanto corrupto, que as pessoas dizem assim, cidade maravilhosa, Estado do Rio de Janeiro lindo, mas tem uma corrupção fora de sério, uma corrupção, uma roubalheira fora de sério. Quer dizer, isso tudo vem da onde? Isso é o que falta eles empregar essa verba na saúde, na educação. O que eles fazem? Bota no bolso. Então, Rocino, é importante esses aspectos que você levantou. Primeiro, porque a população toda, todos os cidadãos, têm direito a acessar a praia e acessar outros pontos que são públicos. Isso é garantido o direito de ir e vir na cidade. Segundo, a Justiça garante também que as pessoas não podem ser presas, certo, sem ter nenhum motivo. Sem estar portando... o cidadão só pode ser preso se ele estiver fazendo alguma arbitrariedade. Se ele estiver roubando, se ele estiver praticando algumas coisas ilícito, certo? Ilícito. Mas o que acontece? A nossa polícia, o nosso secretário de Segurança e a nossa polícia é uma polícia despreparada. É uma polícia despreparada e ela discrimina. Ela discrimina. Isso aí a gente não está vivendo. A gente não está vivendo. Mas está quase chegando numa guerra. Porque pela discriminação. Uma discriminação social. Quer dizer, o povo favelado não pode vir à praia? O povo favelado não pode andar no ônibus, em traje de banho? Não pode?
Copacabana, vocês vão para dentro do restaurante em traje de banho, né? Então, quer dizer, a comunidade não pode exercer o mesmo direito que o cidadão que mora em Copacabana existe. Inclusive, já teve caso disso, principalmente em São Paulo, que era aquela questão de visitar os shoppings, né? Eles também não queriam deixar. Não queria deixar. Era o rolezinho, né? Era o rolezinho. Fazer um rolezinho que eles discriminaram logo aquilo ali, discriminaram. Quer dizer, eles discriminaram, não quiseram que a comunidade participasse desses eventos do rolezinho no shopping, porque eles não querem o pobre favelado dentro do shopping, eles querem só aqueles cidadãos de Ipanema, do Leblon, entendeu? Não quer o cidadão lá do complexo da Penha, do Cruzeiro, da Caixa d'Água, não quer. E você acha que isso tem alguma coisa de racismo também nessa política? Claro, evidente, isso é uma discriminação social fora de série. A gente vive numa cidade partida, a gente mora na favela é discriminado, não adianta. Você saiu da favela para tu ver. Eles estão colocando aí que são os ônibus, eles marcaram até os ônibus. É o 474, o 484, que tudo vem. O 474 vem do Jacaré. O 474 vem lá do Jacaré. O 484 vem da Penha. Então, quer dizer, é só lugar que tem os complexos, entendeu? De comunidade carente. Então, quer dizer, eles estão aí até marcando pela internet de cercar os ônibus e botar para fora. Se você vir sem camisa, descalço para a praia, eles vão te botar para fora e vão os caras te matarem, meter ele, desculpa a minha expressão, é uma porrada mesmo. Porque estão aí na internet pedindo um taque de beisebol, soco inglês, tudo tá maior política na internet aí. Mas isso aí é de grupos paramilitares, de grupos fascistas que tem que ser condenado e a polícia tem que prender esses caras. Eles não podem resolver essa situação dessa maneira. Agora, eu queria lembrar também a você que antes aconteceu também no Rio a tentativa de remoção das favelas, não é verdade? A Fafeg foi fundada por causa disso. Em 1963 foi fundada a Fafeg. A Fafeg tem 53 anos. Ela foi fundada em cima das remoções. E até isso não acabou. Não acabou. Porque eles acham que o pobre não tem direito a morar. O próprio prefeito, hoje, o Eduardo Paz, ele ouviu uma entrevista dele, ele colocando que o povo de Jacarepaguá, Recreio e Barra não aguentava mais viver com favela do lado. E aquela área foi a área que teve mais remoções. Acho que ele remoção. Tem uma área lá, tinha uma favela chamada Arroio Pavuna, que teve uma remoção lá, que a gente foi para lá, brigamos, tinha cachorro, carro de polícia e tudo, para remover o povo, precisa carro de polícia, precisa cachorro e tudo, parecia uma guerra, um aparato. Quando a gente foi ver, descobrir, quem estava fazendo a remoção, sim, era a prefeitura, mas quem estava pagando o cheque era uma mobiliária. O cheque era de uma mobiliária. Quer dizer, o terreno já estava preparado tudo para uma mobiliária criar um prédio ali. Entendeu? E aí quem estava fazendo a remoção era a prefeitura. Quer dizer, existe uma especulação imobiliária muito grande no nosso estado. Você está me entendendo? E o pobre favelado é cada vez mais favelado e mais vai sofrer cada vez mais, porque a própria gestora do estado não apoia o povo favelado. Então vamos falar sobre a organização do povo favelado, né? Porque, obviamente, se os gestores não estão apoiando, os próprios moradores vão ter que se unir e já estão unidos. Então, você falou que a Fafeg surgiu em 63 com a luta contra a remoção e já tem 53 anos. Então, quantas associações e que comunidades participam da Fafeg? A Fafeg hoje ela tem 820 associação filiada, mas que participa mesmo umas 240 que participa. Entende? E essas 240 que é afiliada, ela participa dia a dia de tudo, das reuniões, até das remoções, se tiver. Até se uma manifestação que se a gente quiser fazer e chamar o povo, eu posso contar com essas 220 favelas, você está me entendendo? As outras, sim, está lá afiliada, mas não participa muito, entendeu? E essas que participam mais, você podia dar um quadro, por exemplo, o centro da cidade, Providência, quais são as regiões, Mangueira ou Complexo da Penha, quais são as áreas que estão mais concentradas? Porque você sabe... Complexo da Penha,
Complexo da Penha, Mangueira, Jacarezinho, Prazeres, Mineira, Coroa. Alemão. Alemão também. Alemão tem 16 favelas. E tem lá afiliada com a gente quase umas... Quase não, vou dizer aqui o total. Umas 14 afiliadas com a gente. Participa direto, entendeu? Participa direto. Então o povo está entregado nisso aí. O povo está participando. O povo não é mais aquilo não. Na eleição agora, você pode ver, a eleição que o Pezão foi eleito, o voto... Teve pouca diferença do voto nulo para o voto válido, você viu? Foi uma aula que o povo deu ali de cidadania. Ali. Deu uma aula de cidadania e nessa eleição agora vai ser pior. Então você está dizendo, há uma certa negação da população desse sistema político partidário que está aí. Claro, é evidente. E por que você acha que tem isso? Com certeza, por causa das corrupção. Por causa das corrupções. E esse gestor não trabalha para aquilo que ele for eleito, porque o gestor ele é eleito pelo povo, não é? Mas quando ele chega lá, ele esquece o povo, ele começa a fazer um trabalho para a elite, que favorece a elite. O povo mesmo fica abandonado, fica jogado às traças aí, entendeu? E fica tendo um nome taxado pelo governo do Estado como violento, entendeu? E aconteceu, por exemplo, um dos movimentos que ocorreram aí na época da Copa do Mundo foi impedir a derrubada do Museu do Índio, a derrubada da escola, a derrubada do Célio de Barros e a derrubada daquele Delamare, né, um centro... Vocês participaram disso? Participamos, acidamente. Aí a reunião já era lá na Fafege. A gente tem um auditório bom lá que reúne todo mundo lá, reúne as comunidades, reúne os grupos sociais que tem, entendeu? Reúne lá. A Fafege, ela hoje não tem uma estrutura financeira, porque ela não tem uma ajuda de governo federal nem estadual e nem de empresário. Mas ela hoje está bem inserida no meio do povo, da comunidade, dentro dos problemas sociais. E você, Rossino, você tem quanto tempo de mandato e quanto tempo você está à frente da Fafege? Eu estou à frente da Fafege há 2 mandatos, tá? 2 mandatos de 4 anos, é 8 anos que eu estou, e o meu mandato acaba agora em 2016, certo? 2016. Eu estou pensando se eu vou me candidatar ou não vou, entendeu? É porque ainda tem umas missão para ser cumprida, que nem ela é fazer o livro da Fafege, que eu ainda não consegui, que eu estou lutando para ver se eu faço. E também fazer uma obra no nosso prédio, que o nosso prédio é um prédio mesmo bem deteriorado, é um prédio que tem 200 anos, fica ali na Praça da República 24, e esse prédio precisa mesmo de uma obra. E eu estou tentando conseguir isso. Se eu conseguir isso, eu não venho mais candidato. E você é originário de que comunidade? Eu sou originário da Cidade Alta. Eu moro em uma comunidade chamada Parque Proletário de Cordovil, na Cidade Alta. Tá? Foi lá que eu comecei a trabalhar como presidente de associação. Aí eu passei a participar da FAFRI, que é a Federação Municipal, e da Federação Municipal, hoje eu estou presidente da Federação Estadual, a FAFEG. Então, esses 800 e poucos filiados, em geral, eles são do estado inteiro? Do estado inteiro, abrange todo o estado. Tem de Niterói, Caxias, tem de Macaé, tem de todos, até de outros municípios tem, tá? E como é que, então, a história, você falou da história lá de 60 e pouco, quando nós falamos da remoção das favelas. Que outros aspectos da história da Fafege você acha que era importante resgatar e que você, por exemplo, vamos aqui tentar antecipar o seu livro. Claro que aqui é um programa, não vai ter tempo para tudo, mas pelo menos algumas questões importantes da luta histórica da Fafege. Eu sei que você foi pego de surpresa com essa pergunta, mas como você falou do livro, então agora você se vira para falar alguma coisa para o nosso povo aí. Pegou de surpresa, foi bem oportuno isso aí, hein? Então, a remoção, a Fafege surgiu da remoção, da luta. Os companheiros lá do Borel, companheiro do Borel, companheiro Bola, que é o marido da Benedita, que foi ex-marido da Benedita, falecido, e o companheiro Lúcio do Chapéu Mangueira. Isso tudo foi companheiro que pagou caro para constituir a Fafege, que naquela época era FAMEG. Era FAMEG, em 1963 era FAMEG, porque ainda não tinha o Estado da Guanabara. Depois foi o Estado da Guanabara, fez a fusão, né? Aí passou depois a ser Fafege.
Mas é a FAMEG. Então, os companheiros ali sofreram muito, porque foi naquela época, era a época da ditadura, era a época que a remoção estava grande e a ditadura. Então, teve companheiros presos, teve companheiros exilados e tudo, entendeu? Eu conheci um presidente aí, que foi o Irineu, lá do Jacarezinho. Conheci também um companheiro muito bom. Conheci ele militando no MR8, entendeu? Um companheiro de luta e tudo. Depois ele foi para o PDT, saiu candidato, entendeu? Ele teve 2 mandatos lá na FAFES, ele teve 2 mandatos. Agora, como é que você avalia? Porque é o seguinte, você sabe que a associação de moradores, a ONG, a associação em geral, existe milhares no Brasil. Eu acho que o Brasil deve ter 500 mil ONGs, pelo um levantamento que eu ouvi falar e tal, no Brasil todo. E a gente sabe da utilização muito dessas associações pelos políticos, para tentar levantar votos e tal, ou organizar, digamos, uma distribuição de dentadura, uma distribuição, ou montar um consultório dentário de 2 meses apenas, etc. Dentadura e dar calçado, etc. Tal. Como é que você avalia a situação da organização comunitária no país, ou especificamente no Rio? Bem complicado. Isso está meio complicado, porque que nem você colocou ali, ONG. ONG é ONG. ONG não reivindica iluminação, ONG não reivindica esgoto, ONG não reivindica falta d'água. ONG é captação de recurso, é captar recurso para fazer um trabalho social. Que tem muitas ONGs, aí que capta grana e não faz o trabalho que deveria fazer, entendeu? Porque se o número de ONG que tem hoje no estado do Rio de Janeiro, se realmente ela fizesse o trabalho que elas, quando foi fundada, se prometeu de fazer, não tinha mais garoto de rua. Tá, então vamos reformular um pouco a pergunta. Eu entendi a sua colocação. ONG, você está associando aquelas instituições que não representam nenhum setor. São, assim, alguns jornalistas, ou alguns médicos, ou alguns sociólogos, ou mistura de algumas pessoas que querem fazer um trabalho e que organizam, faz projeto e tal. Então, vamos reformular. Como é que está a situação das associações comunitárias, aquelas que dizem ou procuram representar comunidades específicas? Qual é a sua avaliação? A minha avaliação para a associação é uma avaliação boa, para certas associações. Agora, tem associações que está defasada, que não tem condições, que não faz eleição, que não representa a comunidade, entendeu? É aquele que não é líder da comunidade, é líder do governo. Ele mantém a associação de parência e o governo, entendeu? Agora, tem muitas associações ainda que estão fazendo um trabalho sério. Você está me entendendo? Tem muitas associações que fazem a eleição de 4 em 4 anos, que reivindica mesmo o governo, a iluminação, a água, o esgoto, você está me entendendo? Porque a associação que a gente conhece é uma associação que faz o trabalho de base, que faz o trabalho dentro da comunidade, que faz a comunidade, entendeu? Que procura ajudar a comunidade no social, no seu social, na sua infraestrutura, entendeu? Que é a água, que é a iluminação, que é o esgoto, que o povo da favela necessita isso, a água, a iluminação, o esgoto, projetos sociais. Transporte. Recolhimento de lixo. Moradia decente, recolhimento de lixo, ecolúmio. Agora, então, você podia... que você se lembre, as últimas lutas assim mais que se envolveu, que a FAFES dirigiu ou se envolveu, a gente já falou aqui da luta contra a derrubada do Museu do Índio, do Delamare, do Célio de Barros, etc., na época da Copa do Mundo. E quais são as mais recentes lutas que vocês estão encaminhando agora? Olha só, está tendo uma luta aí, uma luta que é comunitária e é uma luta mais do que merecida. Eu acho que o povo tem que ir para a rua mesmo, eu acho que o povo tem que cobrar mesmo, e eu estava lá também, estava. É uma luta, é o Jacarezinho. Porque o que acontece? Ali, Jacarezinho e Manguinhos, o PAC, o Programa de Aceleramento do Governo Federal, entrou lá, estava lá e fez 1001 promessas lá, você está me entendendo? 1001 promessas e não cumpriu nenhuma, e não cumpriu. Então, está tendo uma reunião, último dia 15 agora, teve até uma, que tinha mais ou menos umas 2.000 pessoas. E a gente fechou aquela pista lá no Jacarezinho,
O povo, quando acabou a reunião, porque a reunião tinha... O presidente da associação, o Quito, convidou vários gestores do Estado, da Prefeitura, entendeu? Para estar lá, que representa o PAC, que representa isso, a secretaria tal, e chamou. Não foi um. Então, quando a gente fizer uma reunião que não apareceu nenhum, o desmembramento da reunião foi fechar a pista. E a gente fechou aquilo lá. Fechou aquilo lá e eu acho que vai ter outra semana que vem. Outra reunião, e uma reunião que está dando lá, está dando povo, está dando quase 2.000 pessoas. É povo. Você teria como... Você lembra de alguém ter tirado foto e tal? Tem fotos disso? Tem sim. E você pode conseguir? A gente podia mostrar nesse programa. Tem sim, posso conseguir. É só eu falar com o presidente lá que foi filmado, tem foto, entendeu? Isso, me traz para a gente botar no programa. Agora, que outras questões que você gostaria de abordar aqui para a gente? A questão que eu queria abordar para vocês é o seguinte, porque, infelizmente, a gente morador de favela, a gente está se achando cidadão sem Estado. Nós somos os cidadãos sem Estado, porque nós pagamos nossos impostos, porque tudo que a gente compra, a gente paga imposto, certo? E a gente não tem o Estado para nada, a gente só tem o Estado para represária. Eu quero deixar bem claro aqui, na favela, 99% de moradores são pessoas de bem. Não chega 1% que é pessoas marginalizadas, não chega. Então, os 99% não pode pagar por esse um de bem. Entendeu? Eu acho que os gestores desse Estado, eles têm que olhar o povo favelado, a favela, com outro ângulo. Com respeito. Outro ângulo, um ângulo de respeito, de cidadania, porque ali mora cidadão, entendeu? Ali não mora só bandido, entendeu? Então, a gente estamos cansados de ser tratado como bandido. Agora, para a gente ir encerrando, que medidas vocês acham que deveriam, ou já pensaram, ou já discutiram, etc. tal, tratar a comunidade com respeito, tratar a comunidade que ali tem uma reunião, ali tem a vida das pessoas, são cidadãos que pagam impostos, que merecem tanto respeito como o cara do Leblon, o cara de Campo Grande, o cara de Ipanema, etc. tal. No tocante a essas questões básicas que você está citando, que você citou aqui no início, água, recolhimento de lixo, transporte... Isso é dever do Estado, isso é o mínimo, cara. Isso é o mínimo, isso é uma vergonha. Se eu fosse gestor desse Estado, eu tinha vergonha. Então, vamos lá. UPP, qual a sua avaliação? A minha avaliação de UPP. A UPP é um engano, né? Que não existe. O PP quer dizer o quê? Comunidade pacificada? O que quer dizer o PP? Eu tenho as minhas dúvidas nisso aí, entende? Porque tem pacificação ou não nas comunidades que tem o PP? Não existe pacificação, não existe. Isso é balela, isso é mais o governo aí colocando aí, porque isso lá fora da mídia. Aqui não está dando mais, porque, para você ver, ontem teve tiroteio no Prazeres, ontem teve tiroteio no Prazeres, ontem teve tiroteio na Rocinha, tá? Ontem teve tiroteio, hoje, no Cruzeiro, no Caju, morreu um garoto de 13 anos, por aí vem. Então, o povo já está vendo que não tem condições. Não existe comunidade pacificada. Não existe pacificação. Sabe por que não existe pacificação? Porque nossos polícias são corruptos e despreparados. O nosso governo não pode dar carta branca aos policiais. Por isso que está acontecendo esses arrastões, essa violência, que morreu o garoto de 13 anos, no Prazer morreu 2 moradores no polícia, porque violência gera violência. Porque esse Estado é o Estado violento, você está me entendendo? Mas você não vê alguma diferença entre aquela época que subia o caveirão nas comunidades, etc., e essa política de fazer um posto da polícia lá dentro? Você acha que não tem diferença? Diferença nenhuma, é pior ainda. Caveirão ainda continua subindo. A Rocinha era uma comunidade que não havia tiroteio. Não havia tiroteio. Não estou fazendo aqui apologia, não, hein? Estou fazendo apologia, não. Estou dizendo isso aí, eu posso provar para vocês. A Rocinha não tinha tiroteio. A Rocinha só teve tiroteio quando teve briga de facções lá. Mas depois que a outra facção tomou conta, não teve tiroteio. Não tinha mais tiroteio na Rocinha.
Todo mundo vivia lá, sua vida tranquila lá, bem, tudo. O morador de favela, ele treme quando vê a polícia chegar. Sabe por quê? Porque aquilo ali pode haver balas perdidas, pode haver tiroteio e bala perdida. E quem vai pagar é o povo, é quem tem nada. Porque o polícia não respeita. O polícia chega na favela, dá tapa na cara e manda embora para casa. Corta o direito de vir no cidadão. Essas comunidades que estão tendo o PP aí, sábado e domingo, o trabalhador não pode estar tomando uma cerveja no bar, porque para você tomar uma cerveja, os caras passam de fuzil, os polícias olhando de cara feia por morador trabalhador. O cara trabalha a semana toda, não tem direito de tomar uma cerveja, fim de semana, cara? Que é isso? Isso gera violência, é por isso que está acontecendo isso aí. Agora, na sua opinião, veja bem, quais seriam as medidas a serem tomadas para, pelo que você falou... Diminuir um pouco as medidas a ser tomadas para diminuir um pouco não é guerra, essa desigualdade social aí, tudo, é o governo entrar mais com o social. É o governo dar mais emprego, moradia, você está me entendendo? Médico, entendeu? Educação, entendeu? Isso que tem que ter, que não tem. Porque eu entendo que é pela educação e pela cultura que a gente pode fazer qualquer tipo de transformação. Você está me entendendo? Eu acho que a educação e a cultura é uma oficina de resgate de muita coisa. Tu está me entendendo? Pode melhorar muito. Mas aonde tem? Aonde tem? Na favela tem educação? Qual é a tua escola de qualidade? Qual é a escola? Qual é a porta de favela que eu tenho aí? Qual é o colégio que tem aí que, na favela que diz que está no ensino, está saindo bem no INEA? Qual é? Me diz. Não tem. Isso aí, companheiro, eu vou te dizer para você, isso é uma vergonha. Eles tinham que voltar lá em 1982, no projeto da Darcy Ribeiro dos Brizolões, porque se aquela política do Darcy Ribeiro, se ela tem... A escola de tempo integral. Se ela tem continuidade, a gente não tinha tanto bandido do jeito que tem hoje. Agora, e sobre UPA, que é a Unidade de Saúde, como é que é a sua avaliação? Olha só, eu sou até suspeita de falar, porque no mês de maio, eu infartei aqui na rua, aqui na Tiradentes. Aí eu vi sair da Fafeg, aí fui pegar o ônibus, mas eu já saí passando mal, sentindo uma dor nos peitos. Aí a dor aumentou, eu peguei um táxi e fui para o UPA ali do lado do Souza Guiar, ali do Hemorri, ali do lado do Hemorri. De um lado eu fui atendido, mas do outro eu sofri muito ali. Sofri muito. Porque acadêmico, eles são despreparados, estou bem, são despreparados. O meu infarte, o médico lá do Instituto Aloysio de Castro, lá o cardiologista, disse que eu infartei no tronco, numa veia no tronco do coração. Então, quando eu cheguei lá, ali passando mal, eu estava com a pressão boa, 13/8. Aí a doutora, sabe o que fez? A doutora me deu dipirone. Achou que eu estava com uma dorzinha boba e eu estava infartando. Quase eu morri. Só não morri porque eu não tinha que morrer. Você está me entendendo? Porque tomei isso aí, é primária. É acadêmico, é médico novos. Você está me entendendo? Que os recém-formados, que eles pegaram e botaram. Pode até ajudar uma dor de barriga, uma dor de cabeça, mas não está preparado para atender uma doença mais... E o que a gente poderia falar dessa questão do saneamento, do recolhimento de lixo? O próprio Aldenir, que é seu amigo, que eu quero agradecer ao Aldenir em público, que foi ele que convidou o presidente aqui da Fafeg para dar essa entrevista. O Aldenir falou que lá na comunidade, né, tinha aqueles... Isso. E parece que isso foi reduzido ou foi encerrado.
Não, aí acabou. Tem muitas poucas comunidades que tem hoje, quase comunidade nenhuma tem. E aquilo ali era um excelente projeto, porque a favela necessita do gari comunitário. O maior problema da favela é o lixo. O maior problema da favela não é a segurança, não, é o lixo. É a segurança pública porque os polícias são violentos, mas o segundo lugar também é o lixo. Você está me entendendo? E tinha um projeto do gari comunitário que era do local, tá? Aí acabou. Teve um problema aí que foi uma comunidade, eu não sei dizer agora no momento, que uma vereadora, Andréa Gouveia, chegou na comunidade, chegou lá e tinha não sei quantos gari comunitários na lista e trabalhando lá tinha pouco. Os gari comunitários estavam prestando serviço na associação. Aí ela entrou com uma liminar pedindo o TCU, né? O TCU que suspendesse esse projeto, porque era um projeto de fachada. Quer dizer, isso aí foi uma briga política. Uma briga política que prejudicou a comunidade, você está me entendendo? Porque nós, da favela, necessitamos do gari comunitário. Porque a favela tem um problema grande de lixo, você está me entendendo? De lixo. Eu até na federação, eu estou lá com os amigos lá, tentando, os diretores lá, formar uma cooperativa central na Fafeg para distribuir para essas comunidades, você está me entendendo? A gente está trabalhando em cima disso, mas só que não é mole. A gente trabalhar com o ser humano é complicado. É complicado. Eu ainda não consegui implementar isso, mas estou tentando implementar isso, entendeu? Porque eu vejo o problema do lixo crítico na favela. Crítico. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas só que a federação não tem estrutura financeira nenhuma, fica complicado, porque de início, até depois pode dar retorno esse trabalho, você está me entendendo? Geração de renda, pode dar retorno, porque a gente fazendo a reciclagem. Mas de início tem que ter alguma verba, e a gente não tem. Então, para a gente encerrar, e essa questão de água e da energia elétrica, parece que em várias comunidades estão mudando o sistema de marcação, né, do consumo, etc. A Light. Como é que você está avaliando essa questão da energia elétrica que chega nas comunidades, dessa questão da água, que nós estamos numa crise, etc., e várias comunidades ainda têm mais problemas ainda? Olha só, o problema da Light, da iluminação, eu acho que a Light poderia prestar um serviço mais em conta para o povo favelado, uma tarifa social, entende? Porque o povo favelado é um povo realmente de baixa renda, é um povo que vive com aquela graninha, a maioria do povo favelado ganha 1 salário, 2 salários. A maioria do povo favelado. Então, o povo favelado não tem condições de pagar uma conta de luz de R$150, de R$120. Eu acho que deveria ter uma tarifa social. Porque a SEDAI tem uma tarifa social. É R$22, tá? Porque foi uma lei de 1993 do governo Brizola que deu a tarifa social. E o Garotinho depois implementou com o nome de um projeto. Como é que é o nome do projeto? Quero aqui lembrar. Morar Feliz. Acho que é Morar Feliz. Você está me entendendo? E é a SEDAI. A SEDAI, qualquer morador de favela não pode pagar mais de R$22. Tá? A Fafeg é a federação que ela referenda esse morador e ela faz um documento, entendeu? Ela dizendo para a SEDAI que a SEDAI pode dar a tarifa social a esse morador, entendeu? A gente faz esse trabalho lá. Agora a Light não. A Light é pelo CAIS. A Light tem que gastar só 120 kW. 120 kW é uma lâmpada, você está me entendendo? Eu acho que é uma covardia. A Light é uma covardia. Nós precisamos muito trabalhar em cima da Light, fazer uma cobrança séria em cima da Light. A gente fazia parte do conselho da Light. De tanta gente cobrar eles botaram a gente para fora. Lá existe um conselho de chapa branca, um conselho que é patronal, porque eu posso dizer isso que eu falei. Um conselho chapa light. Chapa light, é isso aí. Chapa light. Ela é até verdinha, né? Tal.
que você vai legislar tudo a favor da empresa, você está me entendendo? Eu tinha cadeira lá, como eu não legislava a favor da empresa, era a favor da comunidade, eles me botaram para fora. Botaram para fora, não tenho mais assento lá, não. Então tem que reivindicar de fora. O que nós temos que fazer? Nós temos que organizar a comunidade, levar a comunidade lá para dentro e cobrar, né? É isso aí. Bater tambor lá na live. É isso aí. É isso aí. Temos que Então, fazer isso. eu queria agradecer muito a sua participação, novamente agradecer ao Aldenir, que é seu amigo que convidou você, e deixar aí para você dar suas últimas palavras. Pode olhar para lá e falar diretamente, seja para as autoridades, seja para a comunidade. Não, não vou me referir nem à comunidade e nem os gestores desse estado, não. Eu vou referendar a vocês aqui que dá essa oportunidade a gente. O companheiro Ademir que se preocupou em chamar a gente lá, entendeu? A federação para estar aqui, para falar, entendeu? Porque pelo menos está abrindo um canal para a gente estar falando alguma coisa, a gente está cobrando, porque eu sei que minhas palavras todas aqui foi áspera e foi reivindicadora, entendeu? Então, só fazer isso já é grande coisa. O companheiro está ajudando muito. Então, eu quero agradecer o Ademir, quero agradecer o companheiro, entende? E que qualquer coisa a gente toma ali na Praça da República 24, Campo de Santana. Tá? Obrigado, tá? E estamos aí, tá? O núcleo comunitário da TV Comunitária Canal 6 da NET recebe hoje o Vando Victal. Vando é líder comunitário com atuação no Complexo do Caricó, que fica lá na Penha Circular. E o Vando desenvolve um trabalho com crianças e adolescentes, com foco nos esportes. Primeiro, Vando, obrigado pela sua presença aqui no núcleo comunitário. E fala um pouco para os nossos telespectadores como está esse trabalho que você desenvolve lá há alguns anos. Esse trabalho que eu faço lá já faço há muito tempo. Eu venho fazendo esse trabalho já nessa área que eu estou agora, eu venho fazendo esse trabalho vai fazer 20 anos que eu faço esse trabalho direto, faço esse trabalho 20 anos direto, sem parar. Então, o que acontece? Esse trabalho que eu faço lá, ele é meu. Eu trabalho com criança de 6 até 17 anos. Então, o que eu faço? Eu tenho uma escolinha de futebol que eu não cobro nada. Tudo é de graça lá para a comunidade. Eu tomo conta, eu gosto desse trabalho que eu faço. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por isso. E eu tenho, assim, sabe, eu tento fazer tudo que posso para aquelas crianças que moram ali, criança que vem de longe, criança que se machuca, eu levo no hospital, eu faço passeio, eu ganho lanche, eu distribuo com eles lanche, eu levo para passear quando posso, e levo na piscina. Eu já levei várias vezes lá no Complexo do Alemão para eles conhecer o teleférico. Eu levo na Cidade das Crianças para poder eles passear e brincar, piscinas, tudo isso, eu faço isso praticamente com eles de graça. Quando eu arranjo um ônibus que me dá uma condição boa, conforme foi no dia 25 de julho, eu levei eles em Angra do Reis. Eu conheci um amigo lá, ele marcou comigo, eu levei 37 crianças e só tinha que ver que maravilha de passeio que nós fizemos. Eles jogaram bola, tomaram banho, almoçaram, ficaram totalmente à vontade. E aquilo me encheu mais vontade de fazer esse trabalho, porque sabe que fazer um trabalho na comunidade com criança não é fácil, porque a gente pega crianças de tudo quanto é lugar, né? E nem toda vez a gente tem uma criança que é mais calma, tem um que é mais agitado, mais para cima. Então, esses que são mais agitados, a gente tem que ficar sempre ali perto deles. Mas, graças a Deus, até hoje eu tenho dado muita sorte que não tenha acontecido nada assim de crianças que faz malcriação, que extrapola, que briga, que bate, que machuca. E não é uma coisa violenta. Então, eu tenho uma quadra na Rua Crato, que eu faço meu trabalho ali. Eu cuido daquela quadra igual a minha casa. Eu varro, eu tiro lixo, eu pinto, eu amarro o alambrado quando tá quebrado, brinquedo quando quebra, eu mesmo conserto. E eu faço tudo isso ali com eles me ajudam, a gente pinta. E eu vou fazendo isso até quando Deus quiser que eu possa fazer, né?
Agora, Valdo, cortando aí só para entender. Esse trabalho é pessoal, você tem o apoio do setor público, você faz por conta própria, você recebe apoio de comerciantes para desenvolver esse trabalho, porque esse trabalho é importante, não só pelo que o senhor falou aqui, da parte esportiva, porque é um trabalho quase que de acompanhamento, de diversão das crianças, etc. Que apoio o senhor consegue já tanto tempo trabalhando nesse tipo de atividade? Bom, primeiro eu já vim fazendo isso há muito tempo. Depois veio o projeto Germinal Mel, que me deu uma assistência muito boa, né? Depois veio esse projeto agora, que é o Reinforma, que também está dando um apoio, mas eles dão um apoio, eu faço o trabalho do Rio Informa e faço esse trabalho meu particular. Esse trabalho... O Rio Informa é um trabalho da prefeitura? Da prefeitura. E eu faço segunda, quarta e sábado, terça, quinta e sexta eu faço por minha conta. Bola, material, eu mesmo faço. Faço por minha conta porque eu gosto de fazer. Eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu fazendo isso, as crianças têm menos tempo de ficar brincando na rua, ficar pulando o muro para apanhar a bola, ficar correndo assim à toa, sem fazer nada. Então, como eu sou aposentado, eu tenho condições de fazer isso, eu faço todo dia. Eu faço segunda, com um projeto da Rio Informa, eu faço segunda a sábado para ir direto. Ainda pego, agora há pouco tempo teve um pessoal da igreja que veio conversar comigo, que quis fazer também um trabalho de futebol com eles, que eu também dou um apoio assim, sabe? Cedo a quadra, ajudo, me empresto material, e eles resolveram pegar 5 crianças para dar uma aula de música, né? Violão, guitarra, bateria e teclado. E essas 5 crianças já estão com 20 crianças quase pronto para poder tocar em qualquer lugar que eles quiserem. Muito, muito interessante. Agora, essa quadra é do senhor ou é quadra da comunidade, da prefeitura? Olha, essa quadra não é minha. Eu queria que fosse, mas não é minha. Ela é da comunidade. Então eu faço lá, mas graças a Deus eu tenho essa liderança de fazer meu trabalho nessa quadra sem problema nenhum. Não tem problema com ninguém, nem com o morador, nem com o pessoal da rua. Eu tenho a minha entrada e a minha saída lá livre de qualquer problema. Então as mães, as famílias devem adorar o senhor. O senhor é adorado lá, 20 anos estou fazendo o trabalho, porque muitos dos problemas das mães, né, e de boa parte das mães que são mães solteiras, elas são a única que cuida das crianças, e elas ficam impedidas de trabalhar, é por isso que é importante ter creche, ter vários equipamentos públicos para permitir esse apoio, principalmente às mulheres. E o senhor desenvolvendo esse trabalho, o senhor ajuda e muito. E o senhor é querido mesmo por essa comunidade toda? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas aí é isso que eu estou falando. Eu faço e brigo, eu sou muito exigente. Né? Eu sou muito exigente. Tem pessoas ali, até aqui mesmo tem pessoas aqui que estão com a gente aqui que sabem disso, sou exigente. Lá eu falo com eles, vocês têm que pagar um preço. Para vocês brincarem aqui, para vocês jogar aqui, vocês têm que pagar um preço. A mãe de vocês, o pai de vocês não pode pagar, mas vocês podem. Isso é que eu falo com eles. Eles ficam assim me olhando quando eu disse que preço que é, o que é. Eu digo, olha, aqui não pode brigar, aqui não pode falar palavrão, aqui não pode falar de mãe de ninguém, não pode falar que a irmã do outro é mais bonita do que a... Aqui não quero isso, aqui a gente só vai jogar futebol, a gente vem brincar nas reuniões, vocês sabem que a gente quer, a gente conversa, a gente deixa vocês à vontade, e na hora do lanche, vocês tomam o lanche de vocês, pega os papelzinhos, joga numa caixinha aqui, que depois o Tivano joga no chão, bota no lixo. É isso que vocês têm que fazer, e graças a Deus eu me dou bem com isso. E como é que ele chama o senhor? Tio Vando. Lá eu sou conhecido por Tio Vando, não só pelas crianças, mas até para mãe, avô, pai. Eu sou o tal de Tivano. Qualquer coisa ali é Tivano, todo mundo me informa onde eu moro. E se a gente fizer umas contas aí, 20 anos, 12 meses é o ano, 20 anos dá 240 meses.
Quantas crianças já passaram pelo tio Vando? E não tem nem ideia. Não tem nem ideia, porque eu já tive Jali, que já foram para lá, casaram, os filhos deles estão jogando comigo agora com 7, 10 anos, 8 anos, já estão lá comigo brincando, porque eu também já faço isso há mais tempo, né? Nessa quadra eu faço isso há 20 anos, mas eu já faço há mais de 50, porque eu vinha fazendo há muitos anos. Essa quadra, logo assim, que acabou um campo que tinha lá, eu juntei uma turma de um futebol que a gente tinha. Eu tinha 2 times de futebol. Eu juntei, tinha um terreno lá aberto, que estava cheio de lixo, cheio de vergalhão, cheio de pedaços de pau, essas coisas. Nós limpamos aquele terreno e nós fizemos um campinho. Aí, nesse campinho, a gente começou a fazer futebol sábado, futebol domingo, e depois... aí lá 2 vizinhos lá resolveram fazer uma quadra que não foi do meu gosto essa quadra, né? Mas me pegaram de surpresa, mas tudo bem, ficou lá, tá dando para poder fazer o trabalho com as crianças mais ou menos do jeito que eu quero, e eu estou fazendo o trabalho com as crianças. Agora, Silvano, o pessoal está me perguntando, você que está assistindo aí a gente, eles estão me perguntando, mas por que o Vando se meteu nesse trabalho? E olha só, eu me meti nesse trabalho por causa de uma situação que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu jogava minhas peladinhas, sabe? Ia para jogar futebol, jogava minha peladinha. E nesse meio termo eu fui convidado não sei se era diretor, acho que era jogador do Fluminense, um tal de senhor Spinelli, as pessoas mais antigas devem ter conhecido, para treinar no Fluminense, para ver se eu conseguia ser jogador do Fluminense. Muito bem. Então, naquela época, o meu pai, que todos nós somos da roça. Nós viemos aqui para o Rio, mas a gente era da roça. Então, meu pai, aquele mineiro brabo, falou, não, meu filho para jogador de futebol, eu não quero. Porque eu não estou aqui para criar filho eu não estou aqui para criar filho vagabundo. Então, o que aconteceu? Como a gente antigamente não podia nem olhar com a cara feia, porque a gente olhava com a cara feia, era um pescotapa que a gente tomava. Então, a gente, para não tomar um pescotapa, a gente, como é que se diz, aceitava. E aí eu comecei a jogar meu futebol, eu via muita injustiça com as crianças na rua, as crianças iam botar uma bola, muitas pessoas chegavam e diziam, não, que eu não quero jogo de futebol aqui, porque isso aqui está incomodando. Eu via essas coisas todas assim na rua. Então eu resolvi a fazer esse campinho e vim trazendo essas crianças, brincando, me aprimorando mais junto com eles, aprendendo mais, que a gente também com as crianças. As pessoas pensam que a gente é adulto, a gente não aprende muitas coisas com as crianças, mas a gente aprende muitas coisas com as crianças. As crianças também, para mim, são os professores. Basta a gente entender a situação, entender eles. Então, o que acontece? Aí eu vim fazendo isso, depois eu tive mais uma oportunidade de ser jogador da Portuguesa do Rio de Janeiro. O meu pai também veio com a mesma moeda. Não, meu filho não vai ser jogador de futebol, meu filho vai ter que trabalhar, nem estudar, que eu quase não estudei. Mas meu filho vai ter que trabalhar. Então a gente começou, todo mundo a trabalhar novo, e eu, vendo essas coisas, eu comecei a fazer isso, e eu estou até hoje. Porque eu gosto, eu faço isso, né, por dinheiro. Faço isso porque tenho amor a isso que eu faço. E você, então, está resgatando uma experiência que você teve lá com o seu pai, e agora você está querendo dar oportunidade aos jovens que querem desenvolver o esporte e outras, pelo que o senhor está contando aí. Agora, e como é que foi o seu trabalho lá na Portuguesa? O senhor chegou a atuar há alguns anos como jogador? Nem passei na porta. Porque meu pai não deixava de jeito nenhum. E a minha mãe era aquela dona, né? Olha, não deixa fazer isso. Não deixava de jeito nenhum. E o senhor morava em que região? Naquela mesma região? Na mesma região. Só ali eu moro 63 anos ali. No mesmo lugar. O senhor tem mais de 63 anos? Eu tenho 70. 70 anos. Ele falou com 15. Então, era 55 anos atrás. Nós estamos 40. Então, o senhor está falando de 1960, mais ou menos. Isso mesmo. Foi quando o seu pai falou, pô, não vai ter jogador de futebol aqui na família. Meu pai falou que não vai ter jogador de futebol. Aí depois, o que aconteceu?
veio um na família que também jogava bola e gostava muito de jogar bola. Eu falei, agora eu vou ser obrigado a mentir para o meu pai, né? Porque aí o que eu fiz? Quando a gente conseguimos botar ele para jogar lá no Flamengo, ele treinou no Flamengo, jogou lá no time como é que eles falavam antigamente, do juvenil do Flamengo, andou jogando uns 4 jogos no time titular, e aí ele perguntava para mim assim, o apelido do meu irmão era Coco, né? Você viu o Coco? Eu digo, não, o Coco foi aonde? O Coco foi para a escola? Foi, mas eu já tinha levado o Coco para jogar, para treinar no Flamengo. Porque, poxa, é o que eu falo para eles. A carreira boa a gente nunca deve de cortar, a gente deve dar oportunidade àquelas pessoas que têm talento, aquelas pessoas que podem, que a gente vê que tem condições de jogar. A gente pode, só que agora, na época que a gente está vivendo agora, a gente não tem quase a oportunidade para essas crianças. Porque eu só levo uma criança dessa num clube desse futebol, R$ 250 que tem que pagar por mês, não sei o quê, tem que comprar material, tem que comprar isso, comprar mais aquilo, e a criança acaba nem podendo ir. É o meu caso lá, eu tenho um bocado de criança lá, um bocado de garota até 15 anos, que se for para um clube aí treinar direitinho, ele pode ser até um jogador de futebol, mas ele não tem essa oportunidade. E eu, sinceramente, eu não posso dar essa moral para ele, porque eu também sou aquele cara, eu sou aposentado, eu vivo da minha aposentadoria e eu faço esse trabalho lá com eles só para poder eles brincar mesmo, porque eu também não sou treinador, não sou formado em educação física, eu não sou nada. Eu faço Agora, assim. seu Valdo, o senhor pode dizer para a gente, Vando, né? Valdo não, Vando, desculpa. O senhor pode dizer para a gente que tipo de trabalho o senhor desenvolvia, que o senhor virou aposentado? Eu trabalhava em empresa de fundição de plástico. Eu fazia tudo quanto era peça de plástico, eu fazia. Fazia bacia, eu fazia caneca, eu fazia garfo, fazia copo. Eu trabalhava em empresa de injetoras de plástico, caneta, tudo que era de plástico, bacia, essas coisas todas de plástico, era o meu trabalho, era isso. Eu era o operador de máquina para fazer essas coisas com plástico, essas coisas. Seu Vando, o que desse projeto que o senhor desenvolve, o senhor gostaria de falar mais? Porque depois eu queria perguntar sobre a cidade ao senhor. Agora, sobre esse trabalho que o senhor desenvolve lá na região da Penha Circular, no Complexo do Caricó, o que o senhor achava que era importante ainda falar? O senhor está precisando de apoio de alguém? O senhor quer falar alguma solicitação aqui? Bom, se alguém quiser apoiar esse trabalho do senhor, os comerciantes lá da região da Penha ou de outras regiões da cidade, porque é importante isso para o trabalho social na cidade. O que eles têm que fazer? O senhor aceita apoios? Não, eu aceito. Que nem agora eu tenho lá um pessoal, uns comerciantes, que eles me ajudam assim, por exemplo, eu vou fazer um passeio, eu não tenho como fazer esse passeio. Aí os comerciantes lá me ajudam, eu faço. Agora, dia 12 de setembro, eu estou com vontade de fazer uma festa para eles lá. Eu já tenho algum comerciante que já se pratificou em dar uma colaboração para mim poder conseguir fazer essa festa, porque uns dizem assim, não, faz só uma festa para as crianças que jogam aqui, mas eu acho que isso aí não é o certo. Se a gente vai fazer uma festa para as crianças dia 12, a gente tem que fazer para todo mundo. Dá o que dá, se tiver lá 50 sanduíches, se tiver 50 sacos de doces, o que tiver, a gente vai e divide com eles. Então, eu estou me doando uma cama elástica, que é o pula-pula, e um jogo de totó. Já tem padaria que já está me doando pão para fazer cachorro-quente, e tem uns pastores da igreja da Assembleia de Deus, Marca de Cristo, que também está me ajudando a fazer essa festa. Tem da outra igreja, da Igreja Batista Jerusalém também, que vai também ajudar. E tem um comerciante numa loja que tem perto também, que ele ajuda, que eu não sei se pode falar aqui, pode falar o nome da Gaspar Material. Material e ferragem, eu tenho esse pessoal que eles me ajudam todo ano, eles estão sempre comigo ali para me ajudar a fazer essa festinha dessas crianças. Então, dia 12 de outubro tem festa lá na rua? Na Rua Crato, na quadra da Rua Crato. Na Rua Crato, lá no Complexo do Caricó.
Agora eu vou aproveitar aqui que nós estamos diante de um senhor que viveu há tanto tempo no Rio de Janeiro, vive há tanto tempo no Rio de Janeiro, para saber o seguinte. Primeiro, sobre futebol. Qual a avaliação do futebol brasileiro depois de 7-1 contra a Alemanha? O senhor que atua nesse negócio de futebol, quis ser jogador, mas o pai achou que você devia fazer outra coisa, etc. O senhor tem alguma avaliação? Dá uma palhinha aí para o povo. Olha, eu, sinceramente, eu nem sei o que falar, porque eu, sinceramente... Eu botei você numa furada. Eu não esperava assim, sabe, de repente até 1-0, 2-0, 2-1, assim, até isso eu esperava, mas 7-0, 7-1, né? 7-1, o negócio foi esquisito mesmo. E agora, o que a gente faz? Aí é que eu falo para as crianças, olha só, vocês viram lá, quando vocês perdem um jogo aí de 2-0, de 3-0, vocês ficam querendo brigar com todo mundo, já imaginou a nossa seleção brasileira? Perdeu dentro de casa. E aí, para mim, não foi bom, não. Pra mim, agora, o senhor não acha que a falta de incentivo a esse tipo de prática que o senhor desenvolve, ter mais campo de pelada, o senhor falou que os garotos vão para os clubes grandes e eles têm que pagar, eles têm que levar o uniforme, não falta um incentivo maior? Porque é o seguinte, quanto mais gente joga futebol, mais possibilidade de surgir um Neymar, não é não? Tem, com certeza, tem. Agora, é que eles não têm aquele incentivo. A gente leva, como eu já levei vários para muitos times, embora sem conhecer, eu chego lá, peço, entro e levo, deixo o garoto treinar, aí o garoto treina e ele treina, aí fica assim, fica enrolando. Treina primeiro, segundo, terceiro, vai deixando, vai treinando até a criança se estimular aqui e sair, não querer mais ir para lugar nenhum. Aí fica ruim. Aí o que a gente faz, né? Então, vou levantar outro assunto para a gente encerrar aqui a entrevista com o Vando Victal. Victal mesmo, tá certo. Agora eu falei certo, né? Veja bem, a cidade, o senhor falou que chegou aqui da roça, de Minas Gerais, o senhor não disse o lugar, mas chegou aqui e foi para Penha. Isso em 1960. A cidade mudou muito? Como é que é a cidade naquela época, a cidade hoje? Como é? O senhor tem alguma avaliação para a gente aí? Eu acho que melhorou bastante. Melhorou bastante, sinceramente. Melhorou muito, principalmente para as crianças. Porque quando eu estudava, eu não tinha o que essas crianças têm hoje, né? Por exemplo? Bolsa Família, merenda na escola, material escolar e aula de inglês, curso de informática. A gente não tinha isso. Era braba a situação, então? Era muito mais difícil, muito mais difícil. E hoje eu acho que, graças a Deus, se eles aproveitar tudo que está sendo oferecido, eu acho que não tem ninguém como não se formar em administrador, advogado, engenheiro. Eu acho que não está na mão deles. Se eles não aproveitar isso, eles não têm razão de reclamar. Porque eu, sinceramente, não estudei quase, porque a minha vida ela foi ruim. A gente veio de Minas para cá, era 9, meu pai tinha 9 filhos, com meu pai e a minha mãe era 11, meu pai ainda arrumou mais 4 dos outros para tomar conta, e a gente morava numa casa que tinha um quarto, sala, cozinha e banheiro. O senhor é um herói. Eu não vou mais ficar perguntando, não, senão vou acabar me emocionando aqui com o senhor, hein? Agora, o senhor me diga, como é que era a Penha em 1960, 60 e pouco? O aspecto da cidade, o trem já funcionava, não funcionava? Como é que o senhor viveu essas mudanças? E a Igreja da Penha já existia, não existia? Fala um pouquinho sobre isso para a gente encerrar. O trem existia, era Maria Fumaça. Muitas vezes até pegava para trabalhar. Tinha o bonde na época, né? Tinha a Festa da Penha, a Igreja da Penha já existia. Tinha a Festa da Penha. O que mais que tinha ali? Tinha ali umas escolinhas de samba ali por perto mesmo, Tupi de Brás de Pina, mais na frente tinha lá o Unido de Lucas, que, né, era capela, né? Acho que era capela, sei lá. Então era isso que tinha bastante cinema, hoje não tem, né? Tinha bastante campo de futebol também, hoje não tem. E o pessoal vinha para o centro como? De bonde, de trem, naquela época tinha ônibus, tinha aqueles lotações que era... Madureira? Não, peraí.
era cascadura candelária. Se usava muito charrete, carroça com cavalo ou outros animais puxando, existia ainda muito, não? Os portugueses, o pessoal feirante antigamente, eles usavam muito charrete, aquelas carroças para carregar as mercadorias, vinha do mercado, aquelas carroças com cavalo, aqueles lampião para dizer que estava... Sinalização, né? Para dizer que estava na rua, isso aí eu peguei.